Olá galera, seja bem-vindo. Eu estou gravando esse vídeo aqui no meu quarto rapidamente, porque eu estava no trabalho, cheguei agora, liguei a televisão e a notícia que está passando é aquela notícia da menina que acabou pulando, ou jogaram ela, né, de 40 metros de altura sem amarrar uma corda de proteção no esporte ramp jump. E quando ela caiu no chão, ela caiu já espatifando no chão, já era, sabe, não teve chance. E esse caso está sendo comentado na mídia, todo mundo está falando sobre isso. Meu Deus, como pode as pessoas esquecerem de amarrar uma corda no pé de uma menina num esporte que esse é o único fundamento de segurança, é o principal. É a mesma coisa de você, sei lá, dirigir um carro de Fórmula 1 sem o capacete. Meu irmão, como pode a pessoa chegar ao ponto de esquecer algo tão importante nesse esporte como a corda, né, que vai livrar ela de um salto, de arrebentar a cara no chão, né? Então muita gente comentou sobre isso e aí me veio algumas reflexões. A primeira delas é: será que a internet, o celular, os vídeos curtos, principalmente, não estão corrompendo a nossa capacidade de atenção? Esse é o primeiro ponto que veio na minha cabeça. O segundo ponto é: será que nós não estamos confiando demais nas pessoas? Como se as pessoas fossem confiáveis? Então é nesses dois pontos que eu quero tocar aqui nesse vídeo, para a gente refletir. O primeiro deles é a nossa atenção. O que tem acontecido com a nossa mente, com a nossa atenção, é algo assustador. Depois dos vídeos curtos, eu trabalho com a internet aqui já tem muito tempo e os vídeos curtos destruíram, eu percebo isso acontecendo, tá? Destruíram as capacidades de atenção das pessoas. Depois dos vídeos curtos, a gente tem ali um reflexo de pouca atenção nas pessoas. Então, quando você vê um jovem, um adolescente, está ali ó, o dia inteiro vendo o vídeo mais besta e o mais curto possível. E, esse passa para o próximo, esse é chato e pula, esse é chato e sem graça. E isso tem feito com que o nosso cérebro fique preguiçoso, perca o foco. Quantas vezes, eu vou falar por mim mesmo, eu tento ler um livro e acabo perdendo a concentração daquilo que eu li e 10 minutos depois eu não lembro do que estava escrito no livro que eu li. Isso é um absurdo. Isso não deveria acontecer nunca, mas é efeito das redes sociais, é o efeito do celular. Quantas vezes a gente perde o foco, perde a atenção? Eu vou contar um mico meu agorinha para você. Mas quantas vezes a gente perde a atenção? Então, a primeira coisa que eu vi ali em cima foi essa coisa acontecendo. Os jovens que estavam ali, os responsáveis pelo esporte, né, pela segurança do esporte, eles não focaram a sua atenção em algo tão simples que é uma corda, algo simples. Tá entendendo? Algo que seria fundamental, é a coisa principal, é como você não focar, você está fazendo comida e esquecer de ligar o fogão. É como você pegar, tomar um café e colocar garrafa de café no congelador. Ou então, é como você, eu tô fazendo as aulas de trânsito aí, tentar mexer no retrovisor pela parte de fora. Cara, nós estamos ficando burro. E isso é um efeito do celular, é um efeito das redes sociais. E, claro, espiritualmente falando, é uma estratégia incrível de Satanás para nos afastar da presença de Deus, porque quanto mais a nossa mentalidade fica encurtada, de forma a não perceber o nosso mundo em nossa volta, menos foco a gente tem para ler uma Bíblia, por exemplo, que é a palavra de Deus, menos foco a gente tem para refletir sobre a nossa própria existência, menos foco a gente tem para pensar em algo além. A gente vê as pessoas por aí, elas não estão mais vivendo no próprio lugar. Eu percebo isso
em vários pontos da sociedade. Na padaria, na farmácia, no supermercado, as pessoas não estão vivendo o presente. Elas não têm mais a atenção plena, a atenção do lugar. A mente delas está sempre pensando ou no futuro, ou no passado, ou pensando naquilo que é imediato. Quando aconteceu isso com essa menina, pegaram ela e jogaram lá, tinha 3 pessoas ali. 3 pessoas que estavam, na minha visão, com a mente totalmente corrompida pelas redes sociais. Isso é muito sério. Entendeu? É muito sério, porque isso acontece até comigo, com você, acontece com muita gente. Se a gente não tomar cuidado e não deixar com que tenha um tempo sem rede social, sem gratificação instantânea, a gente corre o risco de cometer tipos de erros semelhantes ao deles. A segunda coisa que me chamou a atenção é a falta de organização, sabe, de comunicação entre os 3. Quem era responsável da corda? Não tinha. Um fala que era um, outro fala que é o outro. Sobre o evento, sabe, cadê aquela conversa antes de jogar a menina lá em cima, perguntando se ela está preparada? Outra coisa que me chamou a atenção, por que a menina mesmo não teve a sua atenção plena em verificar se ela mesma estava amarrada? Não, ela não viu. Então esse problema é generalizado, tá vendo? Aconteceu não só com os 3, mas a menina também não percebeu a corda. E aí quando jogaram ela lá de cima, alguém que estava filmando falou: acorda, 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 cidadão, acorda. A corda estava ali, né, e jogaram ela sem a corda. É muito triste. Então, esse ponto a gente tem que refletir muito. Será que a gente não está mais vivendo o presente? O agora? Qual é a vez que você saiu na rua, olhou para o céu, viu as estrelas e focou no brilho delas, a grandeza do universo, de como Deus fez o universo, os pássaros, as aves, as flores? Qual é a última vez que você focou no presente? Isso é importante, porque a gente está esquecendo isso. E uma outra coisa que me chamou a atenção: será que nós devemos confiar no ser humano ao ponto de pular e acreditar que aquela pessoa vai nos proteger de alguma maneira? Eu não confio em ninguém. Eu jamais pularia, estou falando de mim, de uma altura, de seja qual for, 2 metros de altura, eu não pularia se eu dependesse da confiança de um outro ser humano. Por quê? Agora eu vou entrar no segundo ponto. Tava vendo a entrevista dos caras ali, cara, tudo com cara de tacho. Tudo com cara de quem, aconteceu, problema. Não vi choro, não vi desespero, não vi nada disso. Eu vi pessoas comentando que aconteceu de uma certa forma, na minha visão, um pouco fria, um pouco gelada. Pode ser que eu esteja equivocado. Pode ser que eles estavam ali, né, escondendo isso. Mas eu conheço o ser humano. E o ser humano só se importa com uma coisa: ganhar. O ser humano, isso é importante a gente entender, ele não está nem aí com o seu sentimento, com o meu sentimento, se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente vai ter o nosso sonho realizado, se a gente... Não, o ser humano quer usar você para ganhar algum benefício. É dessa maneira que você tem que pensar. Mas ele é meu amigo, é minha amiga. Pode ter certeza que seu amigo e sua amiga só será seu amigo e sua amiga enquanto você puder prover para essa pessoa algum benefício. Raras exceções de alguns familiares, a maioria das pessoas, para dizer a verdade, todas elas, não gostam de você. Essa é uma verdade que eu tenho que falar. Não gosta. Você pode ter o coração mais bondoso do mundo.
Aquela pessoa que está do seu lado não tem essa mesma ideia, esse mesmo coração. Então, confiar em alguém dessa maneira, eu não confio. Confio nem em mim mesmo. A minha sombra às vezes me engana. Eu lembro daquele episódio de Chapolin, né? Que a sombra aparece atrás aí. Ah, eu não confio nem na minha sombra. É a sombra tentando matar o pirata lá, que esqueci o nome. É assim, cara. Você não pode confiar em ninguém. Ah, mas ela tá dentro de uma igreja. Ó, tá dentro de um sistema religioso. Eu tô aqui e a pessoa tá falando de Deus. Ninguém é bom. Quem disse isso é o próprio Deus. Não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. O coração humano é corrupto, é desesperadamente corrupto. Isso significa que o coração humano, ele quer ganhar, ganhar, ganhar acima de qualquer coisa. Ele se corrompe para ganhar. Ninguém é corrompido porque é só corrompido, é corrompido porque isso dá alguma vantagem. Então aquela empresa, entre aspas, né, que eu estava vendo ali no noticiário, que é uma empresa não registrada, aquela empresa ali queria ganhar dinheiro. E estava ganhando muita grana. A menina pagou uma grana feia aí, ó, pro cara lá jogar ela lá de cima. Pagou a própria morte. Então você que está me ouvindo aí, tem que abrir os olhos. O que eu penso? Quem é a sua corda? Quem é a sua corda? Será que a sua corda é a confiança em algum outro ser humano? Eu até comentei no canal de um irmão. Jesus é a única corda, eu coloquei entre aspas, porque Jesus não é uma corda, tá? Jesus é a única corda que não arrebenta. Você pode confiar no homem, você pode confiar na namorada, você pode confiar no marido, você pode confiar nos filhos, você pode confiar no trabalho, você pode confiar em todas essas coisas. Todas elas podem arrebentar. Mas Jesus é a única corda que não arrebenta. Então, como eu falo muito aqui de sistema religioso, leva essa lição para a sua vida. Será que você não está confiando em um líder religioso que está soltando a corda para você se arrebentar lá embaixo? Ou está esquecendo a corda para você se arrebentar lá embaixo? Será que você não está tão distraído ao ponto de não perceber o que está acontecendo em sua volta? Essas duas reflexões ficaram comigo e eu gostaria de passar para você. E gostaria de saber a sua opinião. O que você achou desse caso? Você acha que isso é efeito do celular ou é outra coisa? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, beleza? Fui!